Olá, bem-vindo a mais um podcast Atravessando Fronteiras. Eu sou o Marcelo Oliveira, idealizador da marca Nunca Pare de Sonhar e criador do Atravessando Você Fronteiras. trocou, amor. Como sempre, né? E aqui ao meu lado, minha co-host, minha esposa, Isabel Oliveira, Amor da sua amor da vida. minha vida. Isso. Sou eu, Isabel Oliveira, sou a co-host desse podcast. Estou aqui junto ao meu marido, que é o idealizador do movimento Nunca Pare de Sonhar, o criador da marca Atravessando Foi Fronteiras. isso que eu falei. Foi praticamente isso que você falou. E nós estamos aqui hoje para trazer mais uma história que vai inspirar você a sair do seu sofá e começar a realizar todos aqueles sonhos que estavam guardados na gaveta, até mofado, vai tirar e vai realizar. Sabe por quê? Temos hoje uma convidada muito especial. Uma Mega querida, né, amor? especial. Uma querida. Conheci ela rapidamente, já conectou. Conheci Queridíssima. agora, fiquei apaixonado. Ela se chama Lívia, ela tem 23 anos, é uma CEO já, uma grande empresária. Ela trabalha com grandes nomes. Ela trabalha também cuidando de líder, de jovens, né? Ela é líder de jovens e ela tem muito para te contar. Mas eu queria, Lívia, que você contasse para as pessoas, sem falar da CEO, sem falar da líder dos jovens, Aham. quem é a Lívia? Uau, meu Deus, eu queria começar primeiramente falando que é uma honra imensa estar aqui com vocês. A gente estava falando antes de começar o podcast, né, de alguns sentimentos que eu trouxe, eu senti antes de chegar aqui, que realmente era um sentimento como se eu conhecesse vocês há anos já. Eu tô aqui em paz, como se realmente fosse um bate-papo assim com os meus Que melhores legal. E é, né? amigos. Como você não, é um bate-papo. Mas que honra, eu quero agradecer o convite de vocês e que a gente possa ter um momento incrível de conversa, de troca. E que honra também saber que o meu posicionamento, a minha fala vai ser, no nome de Jesus, bênção para a vida de muitas pessoas, eu creio Amém. nisso. E vamos lá, eu gosto de não falar sobre a Lívia CEO, sabe? Porque a Lívia CEO, começou tem uns 3, 4 anos. Antes da Lívia CEO, existia, como sempre, uma filha, uma serva. E me apresentando, eu sou Lívia Queiroz, eu sou filha amada do Senhor, eu sou filha do Alexandre e da Michelle, eu sou irmã do Israel. E também sou uma empresária, graças a Deus, de sucesso, para honra e glória do Senhor. Mas essa é um pouquinho de mim. Eu sou uma pessoa criativa, divertida, eu tenho um sorriso sincero, bobo. Qualquer coisa eu tô rindo, gente. Qualquer coisa eu tô rindo. E eu vejo que isso foi algo que o Senhor realmente depositou sobre a minha vida, sabe? Legal. Acredito que esse dia foi realmente marcado pelo Senhor, sabe? Eu vou falar muito de Jesus porque, enfim, é isso que eu Aqui vivo. é. É isso que eu vivo, Aqui a gente fala tudo. também. Mas essa é um pouquinho de mim. E eu tô com muita expectativa pro nosso bate-papo. Uau! Opa! Eu acho gostoso a pessoa trazer características que você enxerga em você. Se você, eu sou criativa, né? Sorriso fácil, mas é uma pessoa extremamente agradável. É. Você é muito agradável. Tem uma É energia, leve. tem uma Uma energia energia leve, leve, boa, sabe? Ai, né? gente, obrigada. Glória a Chega, Deus por chega no isso. ambiente, já vai já, Já sabe? chega com brilho. Já é. É o brilho que a gente tem, né? Que a gente carrega, assim, a Lívia carrega o brilho que a gente fala do Espírito Santo, né? É Uma isso. Acontece com ela, uma né? leveza. É isso, amém. Glória a Deus. Se vocês enxergam isso em mim, é porque vocês estão enxergando o Espírito Santo de Deus. Então, glória a Deus que ele está sendo Glória a refletido Deus. através da minha vida. Aí é uma honra pra gente, né? Quando a gente consegue ter essa... chegar a trazer a Cristo através de nós, né? Para assim, uma coisa que eu gosto muito quando as pessoas dizem que conseguem sim chegar a Cristo, eu peço, Senhor, que eu possa ser a Bíblia que as pessoas não leem. Que eu possa ter comportamentos em mim que as pessoas enxergam a ti. E quando eu não consigo, eu fico extremamente brava. Sim. Porque o Senhor me lembra, quando eu vou dormir, ou então eu acordo na madrugada, e eu tenho lembrança de episódios que já passaram muitos anos, ou que já passaram no mesmo dia, de que eu não fui naquele momento a Bíblia que as pessoas não leem. Ou Uau. seja, eu fui a pedra de tropeço. Uhum. Como isso é ruim, né? Sim. Como isso é ruim. Mas a gente não veio aqui falar disso, não. É, A gente veio aqui para falar da tua história, não da minha. Então, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi o desafio. Se você tá empreendendo você é CEO há 3 anos, né? Isso. Você tem 23, né? Então, você começou bem nova. Bem novinha. Então, como é que é o desafio de você empreender, né? Você criar uma empresa na magnitude que a sua empresa é, mas aos 20 anos de idade? Olha, vou começar a história, mas eu queria dizer que é 100% o Senhor, tá? Assim, eu sou uma improvável, e se você está escutando esse podcast, eu quero realmente contar e você escutar com os seus ouvidos atentos àquilo que a gente vai falar hoje, porque se eu cheguei aonde eu cheguei e aonde eu vou chegar ainda, porque muitas promessas estão sobre minha vida, eu sei que elas vão se cumprir, isso é 100% o Senhor sobre minha vida, sabe? E eu era uma improvável, assim.
Mas vamos lá, a gente tem que voltar um Vamos lá, então pouquinho. explica o que é improvável, conta assim, só Primeiro, A gente tem que voltar um pouquinho, você veio da porque eu não onde? conheço a De onde é que Lídia você Barba. veio? Vocês De onde acham que eu tenho um você- sotaque, gente? Não. Não acho que eu tenho sotaque? Então eu Não. acho que eu já perdi meu sotaque cearense já. Pois é, não tem nem... Não, eu Já não, perdi. eu não falaria que é. você é cearense se Aham. fosse falar de sotaque. Não, não tem. É, mas eu sou da Terra do Sol, uma terra maravilhosa que eu sou apaixonada, Ceará, Fortaleza. Nasci em 2001 e aí desde pequenininha sempre fui muito, 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 muito criativa. Meus pais falam que eu não gostava de boneca. Eu gostava, na verdade, de lápis de cor, papel, caneta, porque eu gostava de pintar, eu gostava de Criativa. desenhar. Sempre fui muito, muito, muito criativa. Lembro que as minhas amigas, elas brincavam de Polly, de Barbie, e pra mim isso não me atraía. O que me atraía era arte, o que me atraía era desenho. Olha que diferente, né? Eu sempre gostei muito. Eu lembro que, na época, na nossa família, a gente tinha uma estabilidade financeira bem, bem baixa, assim, sabe? A gente realmente passava por muitas necessidades financeiras. E eu lembro que o meu aniversário, eu falava assim, pai, mãe, eu não quero nada, eu quero um papel. E eu quero um lápis de cor, eu quero canetinha, porque era isso que me fazia feliz, assim, Olha sabe? que diferente, meu Deus. E cresci na igreja, né, contextualizando, a partir dos 5 anos de idade, minha família entrou na igreja, a gente começou um processo de libertação, minha família. Contar sobre minha história, eu preciso falar sobre minha família. Claro. Uai, a origem. Minha origem. E eu agradeço muito e eu honro muito os meus pais, porque foi através do sim deles que a nossa família foi transformada. E hoje eu vivo os frutos do sim deles. E nisso a gente entrou, com 5 anos eu entrei na igreja, a partir dos meus pais, e a gente foi realmente transformado, assim, de dentro pra fora. E o casamento dos meus pais, tudo foi muito transformado, eles carregam um testemunho muito forte de casamento. São quantos filhos? São 2 filhos. Eu sou a mais velha, 23 anos, e tenho o Israel. Olha que nome bonito, né, gente? Israel. E ele acabou de fazer 21. Eu sou 1 ano e 8 meses mais velha do que ele. 2 bebês. 2 bebês, inclusive ele acabou de mudar pra São Paulo. Aí imagina o coração do papai e da mamãe. Olha, Ficou em tá com o ninho Fortaleza. vazio. Sabe dessa Ninho história. vazio. Sabe o que é isso, né, amor? É. Vocês têm 3 filhos, né? 4. 4. Quatro Nossa, filhos. gente, glória a Deus. É isso. Ninho vazio, mas Frutificado. tocamos fogo no ninho e viemos E bater viemos aqui. bater. É Não isso. tem ninho vazio lá em casa, não. Que delícia. E entramos na igreja e passamos por esse processo. E eu lembro que como que eu entrei dentro do marketing, né? Como que eu entrei no marketing. Eu lembro que nos 18 anos eu queria muito medicina, mudei para psicologia. De psicologia eu amava, sempre gostei muito de inteligência emocional, de neurociência, estudar o comportamento das pessoas. Mas eu não me via trabalhando como psicóloga. E aí meu pai falou, cara, você é muito criativa. Por que você não pensa em fazer marketing? Por que você não pensa em fazer uma área que tava muito em alta, né? Antes da pandemia, marketing digital, social media, gestor de tráfego. E aí eu falei assim, pai, vou fazer. Entrei na faculdade de marketing, me apaixonei. E vocês falaram no começo que vocês sentiram um brilho em mim, né? Como se fosse muito leve, enfim. E desde a faculdade, os professores e, enfim, mestres da faculdade sempre enxergaram muito isso em mim também. Então, eu me aproximava muito dos professores, eles me chamavam para fazer estágio, e assim começou o meu processo de entrar dentro do marketing digital. E eu lembro que há 4 anos atrás, eu e uma amiga minha, a gente fundou a Wonder, que é a nossa atual empresa, né, a minha atual empresa. E... Ok, deixa eu só voltar. Pra onde que a gente parou? Como foi a pergunta? Talvez eu faça essa pergunta várias vezes, tá? Porque tem um pouquinho de foco. Um pouquinho na minha história. E aí, nisso, eu entrei dentro do marketing digital. E agora, como eu vim parar aqui? É isso, né? Isso, Agora conta. tem muita história. Muita história, meu Deus. Pode contar, é pra isso. Eu preciso falar sobre essa pessoa, inclusive eu queria mandar um beijo pra ela, não sei se ela vai ver isso depois, mas eu Vai. queria mandar um beijo pra Júlia, ela foi assim, uma porta de Deus sobre minha vida, ela é boca de Deus sobre minha vida também, mas Júlia Vieira, minha amiga de infância, nós somos amigas desde os 14 anos de idade, desde a pré-adolescência, né, em Fortaleza. E desde que ela chegou na minha vida, assim, a gente... eu lembro que ela era amiga em comum de uma amiga minha de infância. E nisso, quando a gente se conheceu... Amiga da minha amiga. E aí, quando nós nos conhecemos, a gente não desgrudou mais, assim. A gente realmente ficou muito, muito, muito amigas. E lembro que foi um baque, porque era um grupinho de melhores amigas quando ela mudou pra São Paulo, né? Ela mudou pra São Paulo, não queria mudar pra São Paulo. A Júlia não queria mudar pra São Paulo. Júlia é apaixonada por praia, por camarão, mar, né? por caranguejo. Ela Como não a mãe queria dela, mudar. né? Igual a Tia Camila. E aí,
mudou pra São Paulo e ela sempre chamava muito a gente. Amigas, venham pra cá, Livinha, vem pra cá conhecer, visitar São Paulo. E eu nunca tinha feito nenhuma viagem no Brasil. Nunca tinha saído de Fortaleza. E aí, nisso, juntei meu dinheirinho com aquilo que eu tinha, com os meus clientes que eu tinha ali, já iniciando meu trabalho de marketing digital. Eu lembro que foi a primeira viagem que eu paguei com meu dinheiro. Não pedi dinheiro pro papai nem pra mamãe. Paguei minha primeira viagem com meu dinheiro. Eu lembro que eu tinha na minha conta, acho que era R$1.500 e o dinheiro das passagens. E era qual a sua idade? Eu tinha 20 anos, 20 eu anos. acho. Tu é muito ousado, hein? É. 20 anos Botar pra aqui vir esse pra não pra vir pra cá, pra São Paulo. Isso. Mas eu não tinha nem vontade. Quando eu fui visitar ela, eu não tinha nem vontade de mudar pra São Paulo. Isso é um bom ponto, porque eu não tinha vontade mesmo, assim. Na época, eu tava presa em São Paulo. Eu namorava, tava com perspectiva Presa em Fortaleza. eu tava presa em Fortaleza. Eu namorava, tinha empresa lá, enfim. Então, eu realmente não pensava em mudar pra São Paulo. Só ia vir pra São Paulo pra realmente visitar a Júlia, visitar a Era um família. passeio. Um passeio entre amigas, né? Uhum. E aí que aconteceu, assim, a maior reviravolta da minha vida. Era pra ser uma semana de viagem, né? E quando eu cheguei aqui, desde o primeiro dia, a Júlia, né, e o Luiz foram muito intencionais a levar a gente na igreja, pra congressos, enfim. E um desses dias na igreja, eu recebi a minha primeira palavra de envio. E eu nunca tinha recebido nenhuma palavra de envio. Nunca. Aqueles profetas chegam assim, você vai mudar agora pra São Paulo e etc. Gente, pra mim, eu achei uma heresia. Eu falei assim, não vou mudar pra São Paulo, não quero mudar pra São Paulo. Caminho, já se viu falando isso, não tô pensando Não vou agora. receber, não vou aceitar. E aí eu lembro que a gente tava num culto. E contextualizando, é importante falar isso, até um testemunho, né? Na época eu tava muito fria espiritualmente. Muito, muito, muito fria espiritualmente. E eu sempre fui uma pessoa muito fervorosa na fé. Gente, o Espírito Santo tá na minha boca o tempo todo. Tipo assim, eu sou essa pessoa, entendeu? Eu amo, assim, eu amo Você falar acompanhava seus pais na igreja quando criança, você Acompanhava. vivia em congressos, coisas assim, né? Isso, sempre fui essa pessoa, muito fervorosa na fé, muito, mulher de oração, sempre fui essa pessoa. Mas na época, eu tava muito, 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 muito fria na fé. E aí eu lembro que eu olhava pra todas as minhas amigas, assim, e elas estavam quebrantadas no Senhor, na igreja, enfim, e eu não tava. Isso machucava o meu coração de um nível, assim, Marcelo e Isabel, que eu não sei nem explicar pra vocês, porque eu sentia saudade, sabe? Eu sentia porque saudade. você já sentiu o quebrantamento, né? Sim, Eu sei o que é isso de saudade do Espírito Santo. sim. E isso me machucava demais, e eu lembro que eu fiz uma oração, eu falo que é uma oração perigosa. A oração perigosa, como que ela funciona? É a oração que você não vai pedir o que você quer, mas você vai pedir para aquilo que o Senhor quer para sua vida. E muitas vezes aquilo que o Senhor quer para sua vida não é o que você imagina, não é o seu sonho, não são as suas expectativas. Não é o que você planejou. Não é o que você planejou. E às vezes o Senhor, na maioria das vezes, ele te faz sair da sua zona de conforto. Na mas maioria tá algo das vezes. melhor, né? É isso, pra algo Algo melhor. que você jamais pensou, olhos não viram, olhos não ouviram. É isso. Pelo menos com a gente acontece sempre assim, né? A É. gente faz um plano, vamos comprar aquela casa. Chega lá, não dá certo, quando a gente já vê, é bem melhor do que a gente esperava. É isso. Vamos mudar pra tal lugar, quando a gente vê, não, foi bem melhor. Deus Sempre sempre é o traz um melhor. melhor, Sempre que nós é o nem melhor. tínhamos pensado naquele melhor. O que ele traz é sempre. E com certeza, acho que você foi assim também, né? É isso, foi sim, foi sim. E o nosso Deus, ele é um Deus maravilhoso, né? Ele supera todas as nossas expectativas. E mesmo quando a gente não entende, a gente pode estar num deserto, passando por um deserto sem entender. Pessoas se afastam da gente, pessoas saem da nossa vida, as coisas começam a dar errado. E eu parto da premissa que quando a gente passa por um deserto é porque o Senhor tá amadurecendo a gente pra realmente estar alinhados ao nosso propósito, sabe? Pra gente estar alinhado ao nosso propósito, a gente tem que passar mesmo pela forja, entendeu? A gente tem que passar pelo fogo, a gente tem que passar por processos que vão amadurecer a gente. E eu lembro que eu fiz essa oração perigosa. Eu falei assim, Espírito Santo de Deus, bem consciente, assim. Bem Bem consciente. racional, né? Bem racional. Eu falei assim, Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, eu vou confiar 100% em Ti. Pode mudar tudo. Pode mudar, pode me mudar de lugar, de geografia, pode terminar o que o Senhor quiser terminar, pode me deixar sem dinheiro, sem empresa. Nem tinha dinheiro naquela época, né? Mas fiz essa oração. Nem tinha dinheiro, R$1.500 na conta. E aí eu lembro que eu fiz essa oração e parece que foi assim, gente, um start, assim. Quando eu fiz isso, parece que foi um start, assim, espiritual mesmo falando, sabe? Eu faço a referência que é como se fosse
a minha comunicação com o Espírito Santo é como se fosse um canal até o céu. Esse canal, eu sentia que ele tava com muita sujeira dentro. Mas quando eu fiz essa decisão muito racional, limpou. Foi assim, instantâneo. Em questão de segundos, assim. Foi racional, mas foi verdadeira. Isso. Foi o que a gente tava lendo hoje de manhã, né? Em espírito tinha verdade. Por mais que seja racional, mas havia verdade. E aí, Havia verdade. Jesus é a verdade, aí acabou, né? É isso. Amém. É isso mesmo. E é tanto que nessa verdade, isso aconteceu e foi um start, assim. Eu lembro que eu tive uma visão aberta. O Senhor me mostrou como se fosse a palma da mão dele, assim. Isso, assim, a igreja acontecendo. Eu lembro que era o Vitor Hugo que estava ministrando nesse dia. Não sei se vocês conhecem o Vitor Hugo. Eu já vi. Mas Ele eu não conheço pessoalmente. Ele carrega demais, assim, a presença do Senhor, um profeta. E aí eu lembro que o Senhor, me ajoelhei assim e eu tive uma visão aberta, o Senhor me mostrou a palma da mão dele. As duas mãos assim, né? De um lado, isso é muito poderoso. Eu via a minha vida em Fortaleza, né? Aquilo que eu tinha, né? Morava na casa dos meus pais. Isso onde? Lá em Fortaleza? Não, Isso isso em São aqui. Paulo, isso em São Paulo. Dentro da igreja. Deus me mostrou a minha vida que eu tinha, a minha zona de conforto. Eu morava com meus pais, era muito bom morar com os meus pais. Sempre a gente... papai e mamãe, é incrível morar com papai e com mamãe. É muito legal. Ter uns filhos assim. E... Só que não cresce. Exato. Não Eu sai estava do- na minha zona de conforto, né? Na minha zona de conforto. E tava com o meu namoro ali, sem perspectiva de futuro. Enfim, tava com os meus clientes ali, mas não tava totalmente alinhada ao meu propósito. Então, o Senhor me mostrou a minha vida em Fortaleza, enfim, com aquilo que eu tinha. E do outro lado da mão, ele não me mostrava absolutamente nada. Eu via na visão como se fosse uma neblina, assim, em cima, como se fosse uma nuvem, que eu via que tinha algo no fundo, mas eu não conseguia enxergar o que era. E o entendimento que o Espírito Santo me deu foi que, dos dois lados, se eu escolhesse um ou outro, ele ia me abençoar. Porque eu sou filha amada do Senhor. Mas, se eu decidisse realmente confiar, que foi a decisão, vocês lembram que eu falei que tinha... A oração, né? A oração A perigosa. oração perigosa. Eu achei legal essa oração perigosa. E é poderosa, tá? Orações perigosas são poderosas. Eu tô aqui. Poderosa. Mas ele falou assim, em ambas as decisões que você tomar, eu vou te abençoar, porque você é minha filha. Mas eu tenho muito mais pra você. Porém, você vai ter que confiar e você não vai enxergar os próximos passos. Gente, pra mim, que eu tenho um perfil dominante e influente, eu preciso... Tudo na sua Não, mão. eu Teu preciso... controle, Olha a teu agenda, controle. que hora que vai ser. Exato. Meu Deus, que sofrimento não ter, né? Exato. Pra mim, isso, assim, não vou falar que foi uma decisão difícil, foi uma decisão fácil, porque eu sou muito, como você mesmo falou, né, Isabel? Eu gosto de ter controle das coisas, eu gosto de liderar, eu gosto de entender o começo, meio e fim, entendeu? Pra confiar. Confiar, pra mim, é muito Sem difícil. saber o que vai acontecer. Era muito difícil, né? Hoje em dia vai ser o testemunho, mas era muito, muito difícil. Mas com um passo de fé, eu falei, Espírito Santo, eu vou confiar. Pode tirar tudo. Tudo que você quiser tirar, pode tirar. Eu vou confiar. Engraçado que a gente às vezes faz em orações, forte, né? hein? Pode Isso tirar é tudo. muito Você forte. fez uma oração dessa Eu lá em fui Jerusalém. Lá, no Muro das Lamentações, me tirou tudo. Uau! Caraca. Ele fez exatamente o que você falou. Ele chegou, o senhor... Eu não teve a visão aberta como você teve, né? Aham. Mas o senhor pediu que, né? Como é que você falou? Tire tudo. Tire tudo menos a vida dos que eu amo. O resto você Ah, pode e levar resto tirar tudo pra poder me arrogância, consertar. vaidade. Bens. Bens. E Deus fez, né? Deus Tá, fez? é. Deus Tá fez? Eu não limpando. pedi, quem pediu foi ele, né? Só que uma só carne. É verdade. Só que a história é dela. Não, mas eu quero muito saber a história de vocês. Por favor, se a gente tiver um tempinho nesse Certo. podcast, eu quero muito escutar o testemunho de vocês. É longa. Esse- Então a gente vai ter que ter outro podcast pra Vamos gente, né? fazer. Vou te mandar o nosso podcast número 1, conta a nossa história. Lá conta a nossa. Mas nós não contamos essa parte que você pediu para o Espírito Santo. São muitas histórias. No mundo da alimentação, que ele ficou lá uma madrugada toda. E eu falei, tá clamando, tá pedindo, eu pensando, né? Ele chega lá, não, eu já fiz a minha oração, pedi que tirasse tudo. Eu, oi? É porque assim, a gente... Você não sabia? Não, mas aí uma só carne, né? É. Aí eu, É porque assim, eu sou como eu falei, sou uma ovelha desobediente, né? Eu tô começando não, a mas ficar você não obediente é. agora. Não, Você eu é era. obediente, Eu você era. já foi. Rebelde, né? Aquela ovelha que fugia pra explorar. Mas Ele era aí- meio Jonas, sabe? Não quer fazer. Aí, Mas no final, sempre volta pra a gente vai casa. redendo. Então volta pra cá. mas o que me fez voltar pra casa é a minha filha, que é quase parecida com você, que foi pra igreja. Ela Isabela, ela não é. conseguiu me levar, mas a Isabela que
Isabela, a mais nova, É a mais nova, Isabela que levou. que tá nos Ai. Estados Unidos. Ela tá no Brasil aqui agora, né? é. Porque veio pra casar, mas ela é essa Ai, que mesma. delícia, gente. Como é que tá o coração de vocês? Ah, Feliz, né, amor? Muito feliz. feliz. Será que é um pai ciumento? Amor. Fiz de tudo, né? Mas agora não estamos felizes. mas vamos voltar pra história da Lívia? Vamos voltar pra história da Lívia. Eu quero saber, você falou com Deus que Gente, mostrou lá a mão. Aonde e que eu aí? parei? Me Você lembra? falou Onde que na eu parei? mão toda cheia de nuvem aqui. Ah, sim. Você falou que ia confiar. Pronto, perfeito. E aí decidi confiar. E eu ia falar sobre isso, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede pro Senhor. E com aquilo que a gente decide no mundo espiritual, enfim. Porque a palavra do Senhor fala, né? Provérbios fala que a nossa boca, ela tem poder de vida ou de morte. Então, tudo aquilo que a gente profere, tudo aquilo que a gente fala, gente, acontece. Acontece, não tem pra onde. Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 50 anos, mas acontece. E a Lívia, com 20 aninhos, fez uma oração ousada e foi, assim, inundada, assim, por uma transformação e reviravolta mesmo na minha vida. E eu lembro que a passagem, pós isso, né? A passagem estava comprada pra 1 semana, né? O Senhor mudou todos os planos. Mas eu lembro que a partir dessa visão que eu tive, eu comecei a receber várias palavras de envio. O Senhor tá te mudando de geografia. O Senhor tá te trazendo pra uma nova estação. O Senhor tá... Gente, eu recebia tanta palavra. Era palavra, assim, demais. Inclusive, o prefeito Vitor Hugo me deu uma palavra. Ele falou assim, eu te vejo com uma mochila. Eu te vejo voltando pra sua cidade natal. Você arrumando as suas coisas, colocando nessa mochila e você vindo com pressa pra sua nova estação. Vitor Hugo não me conhecia. Vitor Hugo não sabia o meu contexto, não sabia que eu morava em outro lugar, enfim. E eu recebi muitas palavras. Eu lembro que eu recebi tantas palavras ao ponto de eu falar assim, Espírito Santo de Deus, eu não quero receber mais nada. Porque eu estou ficando... Não tô dando conta. Eu não tô dando conta. Eu falei assim, eu estou ficando confusa. Eu estou ficando muito confusa, eu tô ficando ansiosa. Eu falei assim, primeiro me revela em secreto. E depois traz os seus profetas pra confirmar. Eu não queria mais receber de profeta, eu queria que o Senhor me falasse primeiro pra depois vir as pessoas e confirmarem isso. E assim o Senhor fez. Assim o Senhor fez. Eu lembro que eu fiz essa oração. No outro dia, a tia Camila chegou em mim. Acho que ela nem vai lembrar disso, mas ela foi boca de Deus na minha vida. Ela falou assim, filhinha, eu vejo uma nova estação na sua vida. E tenha discernimento daquilo que o Senhor quer pra você, mas eu vejo o Senhor tirando da casa dos seus pais. E eu quero te falar que, como sua tia, como pessoa que te ama, eu quero te receber de portas abertas, eu quero cuidar de você, enfim. E, gente, vindo da tia Camila, né, eu comecei a chorar já. A tia Camila, do jeito que ela é doce, maravilhosa, ela começou a falar, comecei a chorar. E ela foi muito usada por Deus, muito, muito usada por Deus. E nisso começou, né, o processo de... Eu ainda estava em São Paulo, tudo isso eu estava vivendo no contexto de São Paulo ainda, né? São uma semana, Na gente, viagem imagina, ainda, são né? uma semana, quase um mês. Quase um mês. Uma semana durou mais do que 10 anos da vida dela. Sabe o que eu tô vendo? Que ela é uma ATF. Ela é uma terra. Uma atravessando fronteiras. Ela é. Por isso que eu chamei ela pra vir Sim, pra cá. eu sou atravessando fronteiras, é isso mesmo. E aí eu lembro que numa mesa, no último dia, a gente tava arrumando nossas malas, voltando pra Fortaleza, eu falei assim, eu sentia no meu coração que era pra eu ficar mais tempo. 2 dias depois aconteceu o método CIS, e eu não tinha feito o método CIS ainda. Eu era uma das únicas amigas da Júlia que não tinha feito o CIS ainda. Sofri um bullying, né? Lá dentro da casa. certeza. Com toda... Brincadeira, gente. Mas assim, né? Dentro Como do ecossistema. não fez? Dentro do A ecossistema. gente faz isso lá em casa, mas como assim você não fez? Como se fosse uma coisa assim, todo mundo tem que fazer, porque é natural, Mas faz parte da natural, vida. faz Mas parte. tem que fazer. É igual que você não estudou até hoje, você não vai na escola. É a mesma isso, coisa. é a mesma coisa. Nesse nível. Mas eu também concordo, tá? O CIS, ele transformou a minha vida, assim. Foi uma ferramenta poderosa do Senhor. E ela pra é. me transformar, Mas né? precisa uma E ferramenta minha do família Senhor. também. Mas daqui a pouco a gente fala sobre o CIS. Depois a gente vai pra Mas eu lembro que faltava 2 dias pra começar o CIS. E aí, numa mesa, a tia Camila falou, Lívia, por que você não fica pra fazer o CIS? Aí eu falei... Já era uma coisa que eu queria, né? Já era uma coisa que eu queria. Ela falou assim, não, você não precisa se preocupar. Você fica aqui em casa, a gente vai te dar o CIS de presente. Você não precisa se preocupar, enfim. E aí eu lembro que eu fiz uma oração. Porque... Como eu tava pagando a viagem, eu precisava, né, pagar outra passagem. Eu não tinha dinheiro. Vocês lembram que eu falei que eu tinha R$1.500? E nessa hora, eu não tinha mais nada. Já tinha acabado o saldo. Literalmente, isso é um testemunho, tá? Eu lembro que na minha conta tinha R$350. Vocês vão entender, vai fazer sentido depois. E eu fiz uma oração. Eu falei assim, Senhor, tia Camila me chamou pra fazer o CIS. Eu não tenho dinheiro, eu tenho R$350 na minha conta. Isso ajoelhada de madrugada. Sou uma mulher que ora de madrugada. Adoro Aí, madrugada.
Eu ajoelhada, falei assim, Senhor, se for do teu propósito, se for o seu sonho, se for da tua vontade que eu fique aqui em São Paulo pra fazer o CIS, eu preciso de uma confirmação. Porque eu só tenho R$ 350 na minha conta. Eu preciso ganhar a passagem, ou eu preciso que o dinheiro caia na minha conta. Eu preciso de alguma coisa. Se for da sua vontade que eu fique aqui, amém. Mexe esse lugar aí pra mim. Mexe esse lugar pra mim. Arrumei minha mala, como se fosse voltar pra Fortaleza. Arrumei aqui tudo bonitinho. Eu lembro que a gente saiu com alguns amigos pra uma despedida, né? Pra gente, enfim, voltar pra Fortaleza. E aí, fala a gente que era um contexto de várias amigas que vieram pra cá, né? Fomos pra esse japa, pra esse sushi. A gente foi comer sushi. E aí, todo mundo crente, né? Do ecossistema, enfim. Um dos nossos amigos falou assim, Lívia, deixa eu te falar uma coisa que o senhor tá colocando no meu coração. Você precisa ficar. Aí eu falei assim... Falei nada, né? Falei assim, Só ouviu, né? por quê? Por quê? Ele falou assim, não, eu sinto de você ficar. Eu já tinha falado que eu tinha sido convidado pro CIS, né? Ele falou assim, eu sinto de você fazer o CIS. Acho que o senhor vai falar muito com você no CIS. E... Enfim, eu falei assim, amigo, assim, faltava, 4 horas pra gente poder ir pro aeroporto. Pra embarcar. Faltava 4 horas, gente, pra gente ir pro aeroporto. Eu falei assim, amigo, assim, não tem como, enfim, amém, ok. Ele sozinho começou a procurar passagens. Olhou a passagem assim, a gente já almoçando, ele olhando passagem. E aí ele falou assim, realmente as passagens estão muito caras, porque passagem pro Nordeste é muito caro, gente. É assim, em cima da hora ainda, R$ 3.000, R$ 3.500, eu com R$ 350 na minha conta. Ok. Ele teve uma ideia, ele falou assim, eu vou ver quanto que tá pra remarcar. Ao invés de Comprar uma comprar, nova, né? eu vou ver quanto tá pra remarcar. Aí que entra um dos grandes milagres, assim, do primeiro da minha história, assim, com o senhor. Pra remarcar, a viagem para Fortaleza estava por R$ 300. Aí você tinha. Eu tinha R$ 350 na minha conta, então os R$ 300 eu tinha, ainda sobrava R$ 50. Ah, pra comprar uma bala. Dava pra comprar pagar o restante do japa. E aí, eu liguei pros meus pais, né? Eu sou uma filha que eu sempre, qualquer tipo de tomada de decisão, até morando sozinha, enfim, eu sempre ligo pros meus pais pra pedir um direcionamento. É bom. Sim, eu amo. E eu liguei pra eles e aí eu falei, gente, teve essa oportunidade, etc. Você me abençoou? Meu pai falou assim, filha, você já está abençoada. Pode ficar, faça o CIS, vai ser incrível. E eles já tinham feito o CIS, né? Então eles sabiam quão bom era. E aí, nisso comprei, fiquei aguardando aquilo que o senhor ia fazer, né? O senhor já estava falando, já estava movendo as coisas. E aí entro no processo de fazer o CIS. Gente, eu cheguei no CIS toda orgulhosa. Assim, não tenho nada pra resolver. A Tô minha bem família, resolvida. a minha família tem Não um tem problema com meus certinho, pais, tá tudo não gosto da minha redondo, mãe. não tem defeito nenhum, não tem Exato, nada, não tem problema nenhum. Aí, perfeita. eu sei como é que é isso. Desse jeito. Não tenho o que reclamar. Eu tive o casamento dos meus pais são incríveis, eles são homem e mulher de Deus, uma família maravilhosa. Não tinha o que reclamar. Beleza. A infância foi ótima. Não, infância maravilhosa, não tive não tenho um trauma de infância. Não tinha, orgulhosa, né? Cheguei lá, primeiro dia. No primeiro dia, você já sabe o que aconteceu, né? Primeiro dia, fui quebrantada de uma forma, eu entendi coisas da minha infância e de coisas assim. Primeiro dia que nem é só o start, né? A gente já fez isso, a gente sabe que no primeiro dia não tem muita coisa assim de profundidade, né? No primeiro dia, eu já fui assim, inundada, assim, pela presença mesmo do Senhor. A gente sabe que a gente já fez o CIS, a gente sabe que, não contando muito spoiler, né? Não Mas pode esconder tudo. é muito mais espiritual do que qualquer outra coisa. E eu fui tomada, assim mesmo, pelo Senhor. O Senhor foi moldando algumas coisas, muitas mudanças que o Senhor me fez tomar, até no próprio CIS. E entendendo uma versão da Lívia que eu não conhecia. Que para essa nova estação de São Paulo eu precisava passar por isso. E aí fez muito sentido. Eu precisava ter feito o CIS pra ter vindo pra São Paulo. Tipo assim, se eu não tivesse passado por esse processo de fazer o CIS... Tu ia ter essa coragem. Eu não O que ia... tinha na Lívia antes que a Lívia de São Paulo precisou ter? O que tava faltando de uma pra outra? Nossa, muita coisa, mas eu acho que eu poderia dizer em uma palavra... saber a minha identidade. Entender a minha identidade, quem eu sou como filha, como... Enfim, tudo que eu sou, eu sei muito bem minha identidade hoje. Muito bem. Mas se eu não tivesse feito o CIS, eu teria mudado e provavelmente eu não teria durado 6 meses aqui nessa terra, sabe, de Alphaville. Porque eu precisei fazer o CIS pra, através do CIS, o Senhor me falar quem eu era.
Às vezes as pessoas que estão nos assistindo, às vezes têm dificuldade de entender o que que é identidade, né? Porque pensar, mas eu sei quem eu sou, sei meu nome, meu endereço, meu CPF, meu RG, sei de cor, meu tipo sanguíneo, mas a gente está falando do lado de fora. A identidade é aquilo que você carrega como sua essência. E às vezes nós acostumamos a nos moldar a essência de quem está ao nosso redor, do mundo, nossos amigos. Então, assim, eu saio com a turma gosta de sushi, então sushi é legal, tá na moda, também vou gostar. É isso. E a identidade, ela vai muito além disso. A identidade é o seu valor, é aquilo que tem sabor para você, que é bom para você, e às vezes eu nem sei que é bom. Eu nem conheço o que é valor para mim. E acabo que eu vou comprando o valor do outro. E a identidade que eu tenho, não estou dizendo que é ruim comprar o valor do outro, pode ser que é coisa boa, sushi é coisa boa, né? Mas será que era o meu? Sim. Será que era isso que Deus colocou para mim? Porque na Bíblia fala, e eu gosto muito dessa passagem, eu sempre toco isso aqui no nosso podcast, que é o Salmo 139, versículo 16, que diz que todos os meus dias foram escritos por Deus, ainda quando eu estava no ventre da minha mãe. Isso. E se foi Deus que escreveu, é coisa boa. Deus colocou minha identidade, Ele colocou meu perfil comportamental, Ele colocou as habilidades, Ele colocou a capacidade, porque Ele já sabia a expectativa pela qual Ele tinha de mim na Terra. E Deus sabia o que Ele queria de você. É isso. Então, se Ele não ajusta essa sua partezinha, pera aqui, Lívia, você pensa que você está aqui? Não, Lívia, você está um pouquinho acima, você está aqui, essa é você. Aí você fica forte e você suporta a nova estação, como a gente fala, você é uma nova estação. A gente pensa que às vezes a gente vai para a nova estação, chegando lá, vai ser assim, tudo flores, né? Nossa, eu mudei para São Paulo, minha amiga estava lá, me chamou, a família é maravilhosa. E de fato, a família é maravilhosa, São Paulo é maravilhoso, o mundo é maravilhoso. É isso. Fortaleza é maravilhosa, Manaus é maravilhoso, Paris é maravilhosa ainda. Ai, sei lá, o interior, a gente foi lá no interior de Pernambuco, né? Mexe aquela cidade que a gente foi lá no Que interior de Pernambuco. delícia. Bom? Bom, Garanhuns, lá no Alto da Serra. A gente foi, A missão. a missão. E era maravilhoso da igreja. também. Aquelas das ribeirinhas no Amazonas. Amazonas maravilhosa também. também. Já foram então, lá já? Já. O mundo Isso é de lá, maravilhoso. né? Que é lá da Amazônia. Ele é ribeirinho, né? Sou do Rio do Rio, Mas assim, a gente pensa assim, olha, o que Deus escreveu pra mim é o que é maravilhoso. É isso. Então, a identidade é quando eu entendo o propósito que Deus fez para que eu fosse. Exatamente, Isabel. Exatamente. E baseado nos princípios dele, que às vezes nós não conhecemos. A gente conhece assim, os mandamentos de Deus. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe. Aí vai, né? Os mandamentos. Mas os princípios, eles são muito maiores e muito mais profundos do que apenas mandamentos. Eu fico muito feliz de saber que aquela criança que pintava sem parar, gostava de lápis de cor, que estava feliz com as canetinhas, né? Que trocava as bonecas, né? A Polly, porque a minha filha brincou de Polly. Lembra as Polly da Isabela? Aquele monte de coisa para pela casa. Isabela brincou muito de Polly. Mas você trocou isso pelo alguém que você já era. Sim. Uma essência que quando a gente começa a ficar maiorzinha, às vezes vai perdendo isso. Vai ficando na dúvida. O que eu quero? Medicina? Psicologia? Né? E quando Deus te coloca ali, Deus te coloca diante da maior ferramenta que existe na Terra para elucidar identidade e propósito. Que é Deixa eu falar mais só uma coisa com relação ao método CIS. Eu sei que eu estou roubando teu holofote agora um pouquinho. É o seguinte, o método CIS, foi além da Isabela de eu fazer, eu voltar para a igreja, mas o método CIS também, porque lá eu vi lá o espiritual e o científico. Foi quando, poxa... Mas ela é muito cético. Aí foi quando É eu esse falei, que o opa... senhor gosta mesmo de pegar. Mais Aí céticos. eu fez muitas coisas ela fez sentido, né? Lívia, então você é aquela pessoa que sonhou alto sempre? Ou você não? Você teve que... Olha, eu cresci em um lar onde meus pais me deixavam sonhar. Mas eu só realmente entendi que eu poderia ir mais à frente, mais ter uma a ambição fundo, maior. Pós-CIS, porque eu entendi primeiro a minha identidade, como você falou, você explicou perfeitamente o que era identidade. E também que o meu Deus, ele cumpre promessas. Então, quando eu entendi a minha identidade, quando você entende a sua identidade como filha, você sabe que o seu Deus, ele te protege, ele te ama, ele vai sempre querer o melhor pra você. E por eu saber minha identidade, eu sei que eu posso confiar no meu Deus. E por eu confiar, eu entendi que eu poderia sonhar mais. Mas eu não tinha essa perspectiva. A minha mente, não. Nossa, gente, tanto que eu mudei assim. Inclusive... Oi? Bebendo água junto. Conectados. Mas o tanto que eu mudei... o Paulo fala que para você ter resultados diferentes, você precisa estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes e obtendo conhecimento diferente. Lugares certos, pessoas certas. Exato. E conhecimento certo. É isso. E a Lívia não tinha isso, eu não tinha uma perspectiva. Eu não acreditava que eu poderia ir além, porque isso nunca foi me mostrado, que eu poderia ir além, entendeu? Você não tinha visto, né? Eu não tinha visto, minha visão estava limitada, totalmente limitada. E
onde que eu parei na história? Você estava contando sobre o método CIS, e lá no método CIS você identificou, você conheceu sua identidade. Perfeito. E aí você entendeu que você precisava disso para poder estar nessa nova estação. Perfeito, exatamente. E alinhado a isso, para essa minha nova estação, se eu não tivesse passado pelo processo do CIS, eu não ia entender aquilo, quais eram os planos do Senhor para mim, a minha identidade, os passos que eu precisava tomar. Então, quando eu voltei para Fortaleza, pós-CIS, eu falei, ok, o Senhor tem muito mais para mim, né? Muito, muito mais pra mim. Você que tá escutando, que você quer ver esse podcast, o Senhor, ele tem planos incríveis pros filhos deles, sabe? Mas a gente precisa aprender a confiar. A gente precisa aprender a confiar, passar pelo processo e foi nesse momento que eu passei pelo processo. Voltei pra Fortaleza, aí imagina, sentei pro meu pai e pra minha mãe e falei assim, pai, mãe, o Senhor está me chamando pra São Paulo. Eu vou voltar pra São Paulo, vou arrumar minha mala, vou terminar meu namoro, porque, enfim, o Senhor me deu algumas confirmações de que aquele relacionamento não era relacionamento, enfim, que o Senhor tinha sonhado pra mim. E, enfim, muitas mudanças, né? Mudanças rápidas. Mudanças acontecem rápido. Com certeza. Só que aí, imagina, pros meus pais falar assim, nossa, a Lívia ficou louca. Surtou. Surtou. Ficou vislumbrada por São Paulo, voltou, enfim. E aí, enfim, eles ficaram bem... Foi um baque, assim, muito forte, sabe? A forma que eu falei não foi a forma sábia. Livinha não era tão madura, né? Então, era uma menina que tinha recebido muito do Senhor, que voltou com muitas expectativas e achou que essas expectativas elas iam ser... E isso é ruim, né? Eu vou falar como pais, né? A gente ouve o nosso filho assim, vai para um lugar, volta e traz uma informação, muitas mudanças drásticas, mudar de cidade, né? Mudar de relacionamento, muito rápido, os pais começam a desconfiar. Mas peraí. Será que ela tá no juízo certo? Sim. Será que tá fazendo certo? Isso dá, pra quem é pai e mãe, a gente sente medo nessa hora, tá? Sim, Vamos conversar. eu super entendo, assim. Já aconteceu com a gente. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com a gente, já. E aí eu lembro que meus pais ficaram super assustados, No caso, né? a gente era os pais, tá? A gente era os filhos, não. E aí, meus pais ficaram super assustados, né? Falaram assim, filha, tipo assim, eu acho que você tá doidinha, Tem que pensar nisso, virutinha. como é que você vai se manter, como é que você vai... Exato, e muitas coisas, né? A gente sabe que o custo de vida de Alphaville, ele é muito alto. Né? Ele é muito diferenciado. Ele é diferenciado do Brasil. Então, a perspectiva da Lívia de mudar pra São Paulo por conta de uma palavra do Senhor era impossível. Era impossível. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha ninguém, eu não tinha nada. Mas isso que é legal, né, Lívia? Porque Deus faz só o impossível, né? O possível a gente faz. É possível, a gente vai lá e faz. As pessoas ousadas, mas o pra impossível vir tem que pra vir de cá, Deus. tem que ter o Espírito Santo movendo. O possível a gente consegue fazer sem ele. É verdade. Então, eu tinha, literalmente, era o impossível, né? A improvável. E eu lembro que eu fiz uma oração, mais uma vez, eu falei assim, Senhor, eu vou fazer um jejum, porque eu não vou me mover se o Senhor não se revelar pros meus pais. Meus pais são minha autoridade aqui na Terra, então o Senhor me entregou muitas palavras preciosas sobre o meu futuro, sobre mudança, mas eu não vou me mover até o Senhor confirmar pros meus pais. Eu fiz um jejum de 24 horas, um dia, e Deus foi tão rápido assim, vocês não têm noção. Aí que entra Ainda uma bem, parte... Lívia, porque senão você também ia ficar bem ansiosa. Porque assim, o jovem Imagina, durante pressa, 6 né? meses. Aí eu fiz um jejum, eu pensei que ela ia falar 7 dias, 21 dias, não, 24 horas. 24 horas, um dia. O Senhor tava realmente com muita O Senhor pressa. foi rápido. O Senhor foi rápido. E aí eu lembro que a minha mãe e meus pais são empresários. E aí minha mãe, ela tem uma clínica de estética. E nesse dia em específico ela estava atendendo. Ela não atende sempre, mas nesse dia ela estava atendendo. E aí uma amiga dela, que eu não sei se você conhece um termo, mas ela é coque. Vocês conhecem o coque de oração? Mulher coque, é uma mulher de Sei. oração, Aquela fervorosa. chão, sapatinho de Aquela que fogo. usa aquele paninho pra Aham. enxugar assim o sol. Enfim, é aquela tiazona do coque da oração. Uma grande amiga dela que sabia que eu estava em São Paulo, que eu tinha voltado, mas não sabia que eu ia mudar, não sabia que eu ia terminar o namoro. Sabia só que você viajou, Sabia né? que eu viajei, me acompanhava nas redes sociais. Ela chegou nesse dia, um dia depois, né? Eu estava orando, enfim, orando e fazendo jejum. Ela chegou na clínica da minha mãe e falou assim, Michele, eu marquei aqui um horário com você, mas eu não vim fazer nada. Eu só vim te dar um recado da parte do Espírito Santo de Deus. Essas coisas me arrepiam. Escuta Eu isso. sempre vem pela Escuta isso. E ela falou as seguintes palavras, tia Nádia. Ela falou, Michele, eu sei como tá o seu coração agora como mãe, mas eu quero te dizer que ontem eu tava na torre de oração e o Senhor me colocou o nome da Lívia na minha mente, eu orei muito por ela. E eu quero te falar que o Senhor Deus está chamando ela para essa nova estação. O Senhor Deus está enviando ela. Glória a Deus. Daqui a pouco ela chora. Já tô quase. Daqui a pouco tá todo mundo chorando, tá todo mundo chorando. Tô quase, eu sou assim, sou dessas que chora, tá? Eu Em também, público. eu também. Eu sou do que enxuga as lágrimas.
É um complemento vocês dois. E ela falou assim, o Senhor Deus está chamando a sua filha para essa nova estação. Então, aprenda a confiar. Confie, porque é Deus que está chamando ela. Vocês não vão entender todos os passos, vocês não vão entender como que vai proceder, mas vocês precisam confiar e apoiar a filha de vocês. E minha mãe caiu aos prantos, né? Porque minha mãe... Eu quero Normal. cair o planta aqui agora. Normal. Minha mãe caiu aos prantos e ela falou o que tinha acontecido, né? Falou o que tinha acontecido, enfim. E elas oraram. E aí começou o processo de entrar no coração do meu pai. Meu pai, ele é assim, ele é um D99. Um Eita. D99. Vocês imaginam como é já, né? Inclusive, pai, um beijo. E ele foi muito resistente a essa mudança, sabe? E é tanto que o Espírito Santo foi bem calminho falar com minha mãe, e quando foi falar com ele, foi bem mais duro, assim. Eu lembro que foi mais demorado com meu pai, demorou acho que uns 15, 20 dias, assim, pra que o senhor realmente pudesse responder a ele. E o senhor usou a vida do marido da Nádia, que foi a pessoa que deu a Falou com palavra a sua pra minha mãe. né? E foi bem mais duro. Porque meu pai falava assim, cara, Deus não faria dessa forma. Deus, tipo assim, ele colocou... Deus é ele- bagunçado É, assim. Deus não ia fazer, Deus não ia falar dessa forma e etc. A primeira frase que o marido dela, tio Edivar, falou pro meu pai foi: quem você é pra falar o que Deus fala pra sua filha ou não? Aí nisso, meu pai falou já assim, começou a quer desmontar. saber? Quer saber? Sabedoria. Aí meu pai, ele ri, hoje em dia ele ri, mas na hora ele falou, engoliu seco. E aí ele falou assim, olha, Deus tá chamando sua filha, abençoe, porque o Senhor tá chamando ela. Se ela ficar aqui, ela vai estar em desobediência. E aí, meu pai teve uma conversa comigo, meus pais, né, falaram assim, filha, a gente não tá entendendo nada, mas a gente vai confiar no nosso Deus. Tá chorando já. A gente vai Eu sou confiar. dessas que choram, tá? Eu nem trouxe lenço. Mas tudo bem. A gente vai confiar no nosso Deus de que ele tá levando você pra essa nova estação e nós vamos ser os seus maiores apoiadores. Ai, que lindo. Ai. E aí, começou o processo de ver apartamento, de ver tudo, enfim, se movendo por fé, como eu falei. Porque agora já gastou os 300, ficou só 50 na conta, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. E falando agora sobre realidade, né? Hoje a minha família vive uma realidade muito boa, financeiramente falando. Mas meus pais já tinham desde o momento falando assim, olha, a gente vai te ajudar nos 3 primeiros meses. Os próximos meses, você vai ter São que dar seus. conta. Se vira. Se vira, tá cortando as asas, então vai voar. E aí, eu lembro que eu mudei após 4 meses, foi muito rápido, assim, 4 meses, quase 5 meses eu mudei. E aí, nisso, eu fui enviada pela minha igreja viu o processo que eu estava vivendo, escutou meu coração e me enviaram. Eu saí da minha igreja local pra mesma igreja em Alphaville. E o Senhor preparou tudo. Engraçado, né, gente? Quando a gente é movido, assim, por uma palavra do Senhor, a gente não entende de tudo, assim, de uma vez, mas o Senhor, Ele prepara tudo. Ele prepara. É porque ele já tem todos os dias escritos. É isso. Então a gente aqui não tem, né? Então a gente fica achando que. Eu falo assim, quando Deus criou o ser humano, eu acho que ele. Eu penso assim, né? Que Deus nos criou sabendo tudo que nós temos. Quem nós somos, o que seríamos, né? Então, assim, acho que ele criou com muito amor. Porque a gente dá tanto trabalho de achar que não vai dar certo, que não tem. E ele vem com tanto amor Sim. e derrama. Eu falo assim, não, calma, querido, vai funcionar, vai dar certo. Não te falei que ia dar certo. E Deus tem misericórdia. Por isso que a Bíblia fala que se não fosse pela misericórdia do Senhor, seríamos consumidos. É isso. Porque nós não confiamos. Nós queremos fazer do nosso jeito. É isso. Na verdade, assim, não é que o nosso jeito, é o jeito que é o jeito normal de fazer. Qual que é o jeito normal? Eu vou mudar, eu tenho que deixar um trabalho, tenho que ter um recurso para poder me prover todos os dias. E aí, isso é o jeito normal. Quando não tem, aí vem o jeito de Deus. O jeito de Deus, a gente não sabe o que ele vai colocar. A gente não vai Então a gente tem a entender. mania de querer colocar para ele o que a gente acha que deve ser. Uhum. O que eu acho que deve ser? Eu acho que Deus me dá os meus clientes agora. Já me dá meu emprego, já me dá um aluguel, já vai pedindo para que Deus A gente dê, quer né? antecipar as coisas, né? Mas Deus já tem algo muito planejado isso, pra gente, ele né? Com tem. certeza. Você falou algo, Lívia, que me impactou desde o começo. Eu tô aqui pra poder trazer isso de volta. Só pra lembrar as pessoas que você disse assim, ó. O sim dos meus pais transformaram a nossa família. Sim. Então, eu queria dizer pra você que é pai, que é mãe como a gente, que o seu sim, e não é um sim qualquer, é o seu coração convertido ao Evangelho, convertido a Cristo, ele vai modificar
toda a sua família. É isso. Mas é um sim. O que é o sim? O sim é aceitar. O sim é viver o evangelho no dia a dia. E eu digo isso porque a nossa casa também foi assim. Uau. Nossa casa toda foi transformada através do nosso sim. Uau. Eu conheço pessoas que... A pessoa que me ajudou a transformar a minha história também disse um sim. Então, você que é pai, que é mãe, tenha essa perspectiva de que o seu sim muda a história dos seus filhos. Você não tem... Você, às vezes, quer fazer por mim, né? Fazer pelo marido, fazer pela esposa, mas é pelos filhos. A Lívia contou que a história dos filhos foi mudada. Agora, imagina se seus pais não tivessem dito sim Sim. quando você tinha 5 anos atrás. Aonde a gente estaria hoje? Eu nem sei. Onde ele estaria? Onde é que você... Como é que seria a sua... você não teria sido enviada, você não teria Não. ouvido a voz de Deus, você não Nossa. Não teria... estaria aqui. Não estaria aqui com nesse vocês nessa mesa podcast. maravilhosa. É. Então, a Dando esse importância de um testemunho. sim. É. A importância de um isso. sim. E não é tão difícil, só 3 letrinhas. 3, falou 3, né? É isso. 3 letrinhas. É isso. Sim, Senhor, eu vou. E deixa que Deus ajude você a carregar as dificuldades que aparecem pelo caminho. Porque vai aparecer dificuldade? Vai. Muita dificuldade. Mas o filho precisou Obstáculos. voar, né? Precisou. No mundo Isso teria aí. aflições, né? Mas aflições. tem de bom ânimo. E Deus vai nos capacitando para cada circunstância difícil. Mas se eu não tenho Ele, eu vivo só a circunstância difícil. Porque a circunstância difícil também vai acontecer. Com o sim ou sem o sim. Sim. Então, muito melhor você ter um sim e a circunstância difícil do que Sim, só a bênção dos pais. É E vai isso. Pois embora. é, os seus pais te abençoaram. Imagina você sair de casa, você que é jovem, sem a bênção de um pai, de uma mãe. Que dificuldade você passa pelo caminho. Com toda Porque é preciso ter certeza. essa autoridade, né? Sim. Precisa ter essa bênção. Meu Deus, eu tenho até... Sim. Porque eu É fiz isso, né? poderoso isso. Eu saí sem a... É poderoso. A minha mãe ficou pedindo a benção do meu pai. Abençoa, 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 abençoa. Pra eu poder sair, senão... Então tá, vai, então tá, vou abençoar. Aí teve que Mas- me conhecer para poder resgatar você lá do... Modificar. E é princípio, né? O Senhor fala diversos princípios a gente seguir. Então, se a gente segue um princípio, a honra e as bênçãos do Senhor elas vão se derramar sobre a nossa vida. Então, eu sigo tão à risca o princípio porque eu sei. Eu sei a consequência de seguir um princípio, E sabe? de não seguir também. Exatamente. O meu pai fala aqui uma frase que se você quebra um princípio, o princípio te quebra. É inevitável, assim. O princípio, ele vai te quebrar se você não seguir o princípio. Então, eu sempre fui muito à risca, assim. Eu tive minha fase rebelde, mas, assim, eu confesso que eu não quero voltar pra ela, porque quebrei o princípio e o princípio me quebrou, entendeu? Olha Mas... que delícia, ela tem só 23. É, tô falando, mas quando eu tiver Gente, mais... Deus Ai, me trouxe pra esse mundo, Quando eu eu, tinha 45. quando eu crescer, eu quero ser assim. Que isso? Nossa. Você, então, assim, eu tinha uma pergunta pra fazer, que com certeza a resposta é não. Eu ia perguntar, você não se sentiu sozinha quando você saiu da casa dos seus pais e veio pra cá? Olha, eu tive alguns desafios, mas o Senhor falou pra mim que Ele não ia me desamparar. E desde o momento, engraçado, porque eu e minha família, a gente é uma família, assim, muito... Que nem a família de vocês. Muito tanto queridinhos, assim, muito sabe, grudadinho. eu senti essa aproximação, porque quando você falava dele, da sua família, eu falava assim, cara, nossas famílias são muito parecidas. É uma união, é um propósito, assim, tipo... É a cumplicidade. É uma cumplicidade, é essa palavra. Essa é a palavra. E, pra mim, o mais difícil foi um dos grandes desafios, né? Porque uma coisa é você sair de casa, uma fuga. Outra coisa é você sair de casa debaixo de eu vou obedecer. Bênção, né? Não, e eu Debaixo vou de obedecer, entendeu? Propósito, né? Exato. E obediência. Às vezes você obedecer não é fácil. Não é fácil obedecer. Pra mim, eu tava animada pra viver o novo de Deus, mas foi muito difícil porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia os próximos passos. Hoje, é muito difícil pra mim, uma pessoa que tinha acesso aos meus pais todos os dias, via meus pais todos os dias, enfim. E a gente tem um carinho muito grande um pelo outro, nós somos muito amigos. Hoje eu só vejo 4 vezes no ano dos meus pais. Isso pra mim é muito difícil. Foi uma renúncia que eu fiz. Entendeu? Hoje eu entendo o propósito disso, mas no começo pra mim foi muito difícil. Então, eu tive algumas renúncias. Eu tive que terminar um namoro de 4 anos, quase indo pra um noivado, enfim. Mas deixar meus clientes lá, que tudo bem, não foi... Talvez com você tá me escutando, a sua renúncia seja muito outros motivos, mas o Pra meu você tudo... foi peso. O meu É. tudo era aquilo, enteu? Era os clientes que eu tinha, o namoro Era que tua eu Foi o que Deus te vida. tinha. mostrou, vida foi a toda. mão de Deus, Vida. tá aqui, ó, vai É. ficar. Ficou tudo É pra isso. trás. E isso pra mim foi uma renúncia muito grande, mas hoje eu vivo os frutos dessa renúncia, sabe? Os frutos da obediência. Uma das linguagens de amor do Senhor é a obediência. Então, quando você obedece o Senhor, eu sinto como se o Espírito Santo, o Senhor falasse assim, nossa, eu amo tanto ela, porque ela tá me obedecendo. Então, quando eu vim pra cá foi debaixo de obediência mesmo, assim. E eu não tinha todas as chaves
Então, talvez alguém que vai escutar esse podcast possa pensar, mas eu não tenho todas as chaves, eu só tenho uma palavra, eu só tenho uma vontade, um desejo no meu coração, um anseio no meu coração, mas eu não sei o que vai acontecer. Cara, confia, entrega os seus planos na mão do Senhor. Eu falei isso agora, porque às vezes a pessoa que tá nos ouvindo, vai pensar, então tá, ela falou pra eu confiar, vou confiar, vou. Mas não é de qualquer jeito. Primeiro a gente confia no Senhor. Isso. Eu não confio na minha vontade. Eu confio que o Senhor vai estar me protegendo, vai estar me guiando e me cuidando. Porque se eu for confiar na minha vontade, a própria palavra diz que não confie no homem. Não confie nem no homem, nem em carros, nem em cavalos. Confia no Senhor. E você confiou na palavra do Senhor e você veio debaixo da palavra dele. Então, não saber o próximo passo, quando é nesse caso, é algo que traz um certo desconforto, mas não angustia a ponto de você entrar numa depressão. Sim. Porque você está confiando, sabe, não, eu conheço esse passo aqui, mas eu sei que o próximo já está pronto, ele só não me mostrou. É isso. Mas está pronto. Isso chama-se fé. Fé. Agora, uma pessoa que sai pela sua vontade, não, agora eu vou me lançar no mundo, vou me jogar no mundo, mas pela minha vontade, sem consagrar a Deus, isso pode dar ruim. Não, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Eu vejo muitas pessoas que mudaram de geografia, atravessaram fronteiras, mas elas não seguiram o princípio, né? Não consagraram, não entregaram para o Senhor. E eu vir pra cá, tudo bem, eu tive 1 milhão de palavras, eu tive 1 milhão. Se eu tivesse ficado em Fortaleza, eu recebi palavras que o pessoal falava assim, olha, vá logo, porque você vai estar em desobediência. Se eu tivesse ficado em Fortaleza, eu estava em desobediência. Mas mesmo se eu tivesse só uma vontade no meu coração, só uma vontade, não se eu tivesse uma palavra, mas um anseio, um desejo, e eu fizesse os passos direitinho, falar com os meus pais, honrasse os meus pais, pedir um direcionamento, ainda teria dado certo. Sem as palavras teria dado certo. Sim. E às vezes a pessoa que fala assim, às vezes a pessoa que está nos ouvindo, talvez não tenha esse tamanho de confiança, então, essa intimidade com Deus para poder confiar. Porque para eu poder confiar, eu preciso ser íntima. Sim. Eu não confio em quem eu não conheço. Não é isso? Então, tem que ter essa intimidade. Às vezes a pessoa que está nos ouvindo não tem essa intimidade, mas ainda assim tem essa vontade de sair. Então, o que a gente pode falar para essa pessoa, né? Eu diria para ela assim, ó, confie no Senhor, então vá procurar o Senhor. Mas como você falou, existem princípios. E quando a nossa querida Lívia está falando de princípios, ela está falando de princípios que são universais. Verdade, Perfeito. Honestidade, diligência. Então, não quebrar a diligência. O que é diligência? Um trabalho bem feito. Não quebrar a honestidade, não quebrar a verdade, não quebrar o princípio de lealdade. São princípios que o mundo tá gerindo. É o famoso plantou, colheu. E aí, plantou bom princípio, vai colher bom princípio. E às vezes a pessoa não tem nem essa intimidade toda com o Senhor, mas dá certo por quê? Porque também viveu no princípios. E às vezes ela nem sabe que segue. Com toda certeza. E o princípio, ele foi estabelecido pelo Senhor para proteger a gente. Foi pra dar um literalmente limite, uma proteção. né? Ele ama cuidado. tanto a gente, um cuidado tanto a gente, que, tipo assim, até quem não tem o entendimento do que é viver um relacionamento com o Espírito Santo, recebe, vive o processo e o resultado do princípio, de seguir um princípio. É isso. É isso. E conta um pouquinho pra gente, como é que agora você veio, chegou aqui, como é que é a sua vida aqui? Seus dias. Perfeito. Porque ela já atravessou a fronteira, vai atravessar mais, né? Glória a Deus. Olha, tá começando a receber do Senhor aqui. Mas, para finalizar o processo, eu vim para São Paulo, né, Alphaville, passei por um momento de dificuldade, após os 3 meses de ajuda dos meus pais, porque eu via, engraçado, que tinha meses que eu não sabia como ia pagar o aluguel, mas faltando, tipo assim, 3 dias para pagar o aluguel, apareceu um contrato. Apareceu um contrato. Sobrenaturalmente aparecia um contrato. E vivendo aquilo que o Senhor tinha me prometido, que ele não ia me desamparar. E aí eu comecei a nichar para um público de influenciador e pessoas públicas. São Paulo é só o que tem, né? Famosos, influenciadores, enfim. E aí eu lembro que a minha primeira cliente, a primeira pessoa que confiou em mim foi a Júlia Saraiva Vieira. Minha amiga, sou madrinha de casamento dela. E ela falou assim, Livinha, eu vejo potencial em você. E eu quero que você cuide da minha conta. E vamos pra cima, vamos pra frente, enfim. E aí de Júlia, deu super certo. Deu muito, muito certo. Eu parto do princípio de que a Wonder, a minha empresa, ela não é a minha empresa. Ela é do Senhor, eu sou mordoma. E como eu vivo princípios e vivo realmente uma vida com o Senhor, não teria como ser diferente minha empresa não ser uma empresa cristã. Então, assim, todos hoje os meus clientes são cristãos. Eu não fecho, tipo assim, nossa, eu não recebo secular. Mas não chega secular. Só chega cristão, só chega cristão.
Não é E- você que tá selecionando, Deus já selecionou pra você. Exatamente. Então, por que eu falei isso? Desde o primeiro momento, a gente colocou alguns pilares que seriam importantes para nossa empresa. Eu coloquei, né? Estabeleci, e um deles é excelência. Por quê? Eu sou a imagem de semelhança de um criador excelente. Então, como que eu não vou ser excelente? Nas coisas que eu entrego, naquilo que eu vivo, nos meus resultados. Então, desde o princípio, antes de começar com a Júlia, eu sempre fui muito excelente na minha entrega. Se eu não tinha entendimento, eu ia atrás de contratar uma pessoa que tinha entendimento. Porque eu sei que eu sou boa naquilo que eu faço. Mas a minha empresa, eu escolhi os melhores para fazer parte da equipe. Por quê? Porque eu sei que tinha áreas que eu não era boa. Não conhecia Então, tanto, não né? conhecia. Então, acho que esse foi uma das primeiras coisas que eu fiz, assim, empresarial. Eu tive esse start, assim, tá? Eu vou ter que delegar pra crescer, né? E eu preciso contratar pessoas boas. Só que eu não tinha dinheiro pra contratar pessoas boas. Então, eu fui contratando no começo pessoas que eu conseguia pagar e fui ensinando aquilo que eu sabia pra essas pessoas. É tanto que, desde que eu cheguei aqui, tem 2 anos que eu cheguei, e o time cresceu. Hoje nós somos um time de 12 pessoas. Mas no começo eram 2 pessoas e elas decidiram ficar comigo, confiar naquilo que eu carregava. E hoje ainda continuam comigo e estão, enfim, abrindo suas empresas, crescendo também. E tem sido a benção. Mas voltando pra Júlia, decidiu confiar em mim. Eu já tinha essas 2 meninas trabalhando comigo. E a gente deu start, deu muito certo. A gente teve muito resultado no perfil da Júlia. Eu falei assim, quer saber? Acho que o senhor tá me chamando pra esse lugar de trabalhar com influenciadores. Pessoas públicas, enfim. E aí, nisso, brotava, gente. Assim, eu não sabia de onde vinha, assim, brotava pessoas, indicação de indicação, a Júlia me indicando, o Paulo, tia Camila me indicando também. E aí, nisso, comecei a pegar várias contas de influenciadores, a gente cuidou de muitas contas já. E nisso sempre nichado pro mundo gospel, né? Então, cantores, pastores, já cuidei de algumas contas de vários pastores da Lagoinha, pastora Isa, não sei se vocês conhecem, enfim. Enfim, sempre nesse mundo, assim, cristão. Sempre nesse mundo cristão. E aí eu fui pegando experiência nisso, fui focando nisso também, fui crescendo a empresa. E aí fui contratando pessoas também que já tinham experiência nessa área, a gente foi crescendo. E eu sei que foi a mão do Senhor, mas também foi uma dor que eu percebi dentro do mercado que existiam milhares de agências, milhares. Mas não tinha uma agência focada em realmente posicionamento para marketing de influência, para esses influenciadores. E não tinha uma equipe boa em fazer isso, sabe? Uma coisa, hoje a agência está muito queimada no mercado. Então, quando você vai ver a agência de social media, enfim, eles fazem por fazer. Eles não vão comprar aquilo que você carrega, entendeu? Faz para os meus clientes. Eu sei. Hoje, A gente viveu na pele já isso. Sabe como é que é isso? Então, é tanto que hoje eu sou muito seletiva com quem eu pego como cliente. Por quê? Porque eu quero viver a vida com esse cliente, eu quero entender quem ele é, eu quero entender a essência dele, o que ele carrega. Eu quero transmitir quem ele é, 100%, a autenticidade dele nas redes sociais. Eu quero fazer ele crescer, tudo bem, com as minhas estratégias, com a minha equipe, com aquilo que a gente é bom, mas nunca mudando quem é essa pessoa. Mas com ele também, né? Mas com ele também. E eu acho que isso foi um dos grandes, assim, dos grandes chaves que o Senhor me entregou, de que eu precisava fazer isso com essas pessoas, Com né? certeza, o Senhor esperava isso de você. Na verdade, o Senhor espera que nós entreguemos, diga assim, diligência, excelência, que vem do reino. Uhum. Então, o reino, com certeza, tem que ser algo muito, muito bom, bem posicionado. E Deus esperava isso de você. Ele te colocou aqui porque ele precisava de alguém que fosse do time dele, né? Sim. Pra poder ajudar pessoas que também são do time dele. Sim. A jogar o jogo que o mundo tá jogando agora. É isso. É isso que Deus fez isso. contigo. E eu, como eu falei, eu tava posicionada ali, o Senhor me usou. Poderia ser outra pessoa, entendeu? Mas Poderia você ser aceitou o chamado. Exato, poderia ser qualquer outra pessoa, mas porque eu me posicionei, o Senhor me usou. Olhou pra você e falou assim, eu vou chamar essa garota essa bonita aqui, menina eu de vou chamar ela. 20 anos, Fala bem, vou 23 tá aqui na anos, Lagoinha, posicionada. ela fez uma oração perigosa, vamos chamar ela aqui, Então, né? E foi, e fez. Vamos trazer ela pra cá, pro nosso lado. E o que, então. que você acha que tem pros próximos anos? Nossa. Eita. Próximos Mal Qual a sua começou. expectativa Mal pros próximos começou. anos? Nossa, muitas expectativas, muitas mesmas, assim, a gente tem crescido muito como empresa, nós estamos em ascensão, graças a Deus, a gente tem crescido bastante, participando de grandes projetos, como prefeito Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, pessoas que estão em ascensão também, e quero muito continuar focando nessa área que eu tenho focado, mas o Senhor tem me dado os outros projetos, até no globo, assim, né? Então, acho que os próximos passos são expandir a empresa para os Estados Unidos, Europa. Uau. Atravessar fronteiras, amor. Atravessar Nossa, fronteiras, TF, você atravessar é TF mesmo. fronteiras. Vai ganhar a medalhinha da TF. E
eu quero continuar pautada naquilo que o Senhor me entregou. Então, eu nunca vou dar um próximo passo se o Senhor não me entregar esse próximo passo, sabe? Eu realmente confio naquilo que Ele tem me dado e as palavras que Ele tem me entregue esse ano é de expansão mesmo, territorial, de empresa. Para que, através da nossa equipe, da nossa empresa, das nossas Da sua estratégias, excelência. outras pessoas possam ser alcançadas, sabe? Imagina, hoje, a gente cuida de, por exemplo, vou dar um exemplo de uma cliente. A gente cuida de uma cliente que alcança 25 milhões de pessoas todos os meses. 25 milhões de pessoas são impactadas todos os dias por uma mensagem, por um posicionamento, por uma influência. Isso o ID. é o ID. É o ID. Então, assim, sempre vai ser sobre pessoas, entendeu? E a responsabilidade que o Senhor colocou sobre nossa vida, sobre minha vida, é muito grande. Então, Olha que legal. Você tá olhando para as pessoas, você tá olhando para essa influenciadora que influencia as pessoas. Mas sim. quando você falou que você vai expandir para territórios, eu já olhei para pessoas que vão aprender a sua excelência com você. Uau. Então você tem duas pontas. Você tem aquela Sim. pessoa lá na ponta que recebe a mensagem pelo influenciador, mas tem aquela pessoa que está aqui no bastidor e que vai aprender muito com Sim. você. E se não fosse a sua excelência em ensinar, essa pessoa não poderia crescer. Com toda certeza. Você hoje é uma expansora de pessoas também. Glória a Deus. Amém. E eis-me Bastante aqui pra pessoas. isso, eis-me aqui. E eu acho que esses são os planos, assim, sabe? De realmente seguir os passos que o Senhor tem me direcionado e expandir, né? Essa foi a última palavra que Ele me deu. E também começar a migrar aí pra um lado mais de educação, né? De ensinar, enfim, mentorias. Eu acabei de falar, né? Para pessoas a serem grandes como você é. Exatamente. É importante demais. Lívia, nós amamos ter você aqui com a gente. Verdade. Demais mesmo, assim. É a primeira vez que eu falo pouco. Eu tô vendo. Você é a primeira entrevistada. Nossa, gente, eu peço desculpa. Não, é pra você Porque, falar assim, mesmo. foi tão convidada entusiasmante que ouvir fala. você, foi tão bom te ouvir, que eu tava aqui, eu quero saber o Olha. próximo passo. Eu tava querendo ouvir a tua história. É Aham. legal que tu fez tanto corte que eu vou fazer aqui, ó. Tantos cortes, ó. Aqui, eu até Legal, anotei legal. aqui, ó. Ele foi Legal. anotando Coisa aqui. legal, E assim, interessante. sabe, lembra que eu te perguntei, eu te falei, olha, traga coisa prática que as pessoas poderiam utilizar, elas poderiam olhar pra você e se Sim. inspirar. Mas eu não tenho nem como perguntar no final agora qual a dica você dá. Eu tantas dicas, mas assim, Amém, que bom. se glória vier a na tua Deus. mente alguma coisa que você queira falar pra quem está ouvindo, quem tá com vontade de começar algo, quem não sabe pra que lado que vai, o que você pode dizer? Perfeito. O que eu posso dizer é que vale a pena confiar no Senhor. Vale a pena mesmo você sem entender os próximos passos, mesmo sem você entender o porquê que Ele tá te direcionando a isso. Mas vale a pena confiar e vale a pena dar passos ousados. Olha que legal, confiar e Passos ousadia. ousados. Passos E você ousados. sabe Tem que a anotar isso confiança e a aqui. ousadia às vezes não andam juntas, tá? Sim. Porque quando a pessoa vai confiar, ela vai ficar mais acatada. Mas Uhum. o própria ousadia é um confiar. Confiar em Deus é uma ousadia. Sim, E Deus nos falou, né? Nosso espírito não é de medo, é isso. é de Passos ousadia. É isso. ousados. Passos nossa. ousados. E eu falaria isso pra você que tá escutando, pra você que tá querendo uma mudança de vida, mudar, enfim, viver outros ares, né? E realmente atravessar fronteiras. Eu daria esses 2 direcionamentos, assim, porque eu vivi isso, né? E funcionou. E funcionou. E vai E funcionar tá também. funcionando. E tá Vai continuar funcionando. funcionando. Então não tem erro, assim, é dar passos ousados e realmente pedir um direcionamento do Meu Senhor. Deus, uau, que lindo. Dá nem vontade de encerrar, né? Dá não. Dá não. É. Tá tão gostoso o nosso papo, É, né? nosso papo Tão tá gostoso. leve. Pode marcar o segundo, segundo, round. terceiro, quarto, terceiro, quinto. Nosso podcast é patrocinado. Uau! E você que chegou até o final, você sabe que o nosso patrocinador é a Exa Decor. É uma loja, né, com e-commerce, uma loja que nós trabalhamos a elegância do lar. Uau! Então, nós temos linhas de cozinha, linhas de quarto, linhas de banheiro e decoração. E nós trouxemos um presente para você que veio do nossa Exa. Nossa loja Exa Ai, Decor. meu Deus! É uma luminária, é muito bonitinha. Cada vez que eu receber alguém, eu uso essa luminariazinha pra colocar, você escreve aqui, depois você apaga. Gente! E É na um nossa presente da célula Exa, também, quando a gente faz a nossa célula. célula a gente Meu fala. Célula Deus! E eu Família. amo coisas de casa. Amei. É coisinhas de casa. A Amei. Exa só tem isso, coisinhas de casa, né? Amei. Já quero conhecer, já vou conhecer já. Então, nós vamos colocar aqui embaixo o link para você que também quiser conhecer, inclusive desse produto que a Lívia acabou de gerar para casa. Você tem um link e você tem um desconto. No link que você clicar neste link aqui, você tem um desconto porque você também faz parte da Atravessando Fronteiras. Uau! Uau! É isso, amor. uau! 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 É isso. E como é que a gente fala tchau agora, depois disso tudo? Pois Gente, é, eu que quero agradecer. Eu que quero agradecer. Quero agradecer Daqui quando fizer pelo 24 anos. convite. Quem sabe? É. Daqui a dia 3 de agosto. Até o dia que eu nasci, é o dia 3. Dia 3, tá vendo? Tudo pelo dia 3. Mas obrigada pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. E como eu falei,
a gente não se conhece há muito tempo, mas foi tão leve. Vocês são essas Não, pessoas. mas parece que eu te conheço faz tempo, assim, foi uma leveza, assim. Mas ela é, cara, ela é leve, muito, E olha que ela é é muito dominante. gostoso de ficar te ouvindo. Sim. Por isso que eu falo que dominante, temperado pelo Espírito Santo, É a melhor isso. pessoa que tem. Dominante com o Espírito Santo de Deus? É a melhor pessoa que tem. Ó. Seja É amigo dos verdade. dominantes que tem Espírito Santo de Deus na É sua isso. Mas que Deus continue usando vocês, sabe? Amém. O Amém. posicionamento de vocês com esse podcast é sensacional. E acredito que vocês realmente vão atravessar e já têm atravessado fronteiras, né? É. Muitas pessoas vão ser tocadas e usadas por vocês, no nome de Amém. Jesus. E como eu falei Amém. quando eu cheguei aqui, eu senti vocês como pastores, assim, de cuidado, de amor, de zelo, entendeu? E vocês são essas pessoas. Então, muito obrigada pelo Amém. convite. E a honra é minha. A honra é minha porque, estar aqui assim, com vocês. Ela é obediente, sou desobediente, é por isso que eu tô aqui. Agora eu tô com obediência, ó. Tá Vamos obedecendo. impactar pessoas. E nós queremos agradecer você que ficou com a gente até esse momento, que assistiu essa história incrível da Lívia, que se inspirou em tudo que ela trouxe e com certeza a sua fé foi edificada através das palavras dela, eu tenho certeza Amém. disso. Amém. E você venha pro próximo podcast, assista nossa próxima história e se você quiser que seja a sua história, me fala aqui nos comentários, diga eu quero contar minha história aí, que nós vamos dar um jeito de trazer você pra cá. Combinado? Então, Combinado. até a próxima. Até a Até a próxima. Até a próxima próxima. fronteira. Até lá.